Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa disciplina Fundamentos da Administração. Nessa aula, aprenderemos uma das funções mais importantes da administração, que são os seus princípios e as funções que são da nossa área. Basicamente, são 4 as funções da administração. São elas: planejamento, organização, direção e controle. E eu, como professora, criei a sigla PODIC. Assim, você não irá mais esquecer. Então, P de planejamento, O de organização, D de direção e C de controle. Então, essas são as funções da administração que nós estudamos a partir de agora, e vocês, como administradores que serão futuramente ou profissionais que trabalham na área da administração, não esquecerão mais. Vejamos então em nossa aula a partir de agora. Nessa aula, então, como eu falei, aprenderemos os princípios da administração, as funções, que basicamente é a nossa sigla, PODIC. Então vamos lá, não esqueçamos mais, nossa sigla para o resto da vida, e a sua importância de cada função administrativa, as características das funções e também o todo, sendo ele o processo administrativo. Princípios, né? Então vamos começar lá. Princípios, né? Ela é uma afirmativa básica, uma verdade fundamental que provê entendimento e orientação ao pensamento e à prática na tomada de decisões. Então, pensamento aliar, então, a teoria com a nossa prática, né? Sendo assim, os princípios da administração, basicamente, são dinâmicos, né? Eles são flexíveis por natureza e estão continuamente mudando. Eles são generalistas, então existem generalizações, não podem ser estabelecidos tão rigorosamente como os das ciências físicas, porque, por exemplo, os seres humanos, né, se comportam mais erraticamente do que fenômenos físicos. Eles são relativos, né, e não existem, por exemplo, leis, né, absolutas que possam ser aplicadas cegamente em todas as situações. Então, ela é flexível, né? São inexatos, são relacionados com o caos e procuram trazer ordem a ele. Então, por exemplo, quando uma empresa está falindo, né, ou existem conflitos entre equipes, né, as organizações por si só trabalham com o caos, né, e quem fará, né, o trabalho de mediar aquele conflito, né, fazer com que a empresa saia, né, do vermelho. Então, por si só, a organização trabalha com o caos, né? Então, precisa trazer essa ordem, regular o comportamento humano em qualquer situação. E são universais, né? Ele pode ser aplicado em qualquer tipo de organização. Então, o estudo das funções administrativas, independentemente da empresa onde você esteja, do tipo, do porte, do país que você esteja, né? Em qualquer tipo de organização você aplicará as funções. Eles são aplicáveis a negócios, governos, universidades e outras organizações não lucrativas, por exemplo, né? As nossas ONGs, ao redor do mundo inteiro. Para Harold Kuntz, os princípios ajudam as organizações a aumentar a eficiência, então em uma das nossas aulas já estudamos a eficiência e eficácia, cristalizar a natureza da administração, melhorar a pesquisa em administração e alcançar metas sociais também. Mas Henri Fayol, um dos pensadores mais antigos da nossa área, ele é um engenheiro de Minas, francês, quem estabeleceu pela primeira vez de modo ordenado e consistente um conjunto de 14 princípios da administração. Esses princípios, sugeridos por Fayol, são ainda considerados por grande parte dos administradores úteis na prática da administração contemporânea. Então, mesmo eles escrevendo lá atrás, há muito tempo atrás, ele foi um dos primórdios, né, um dos pensadores iniciais da ciência da administração, ainda hoje se seguem muitos de seus princípios, muitos de seus ensinamentos. Eles foram escritos em 1916, né, e seguem nessa ordem aqui. Então, quais são esses princípios? Basicamente, ele diz que uma organização, uma administração em si, ela precisa da sua divisão do trabalho, de autoridade e responsabilidade. Por exemplo, unidade de comando, de direção, tudo isso aqui, ó, esses 4 aqui, estão diretamente ligados ao organograma, né? A disciplina, a subordinação do interesse individual ao interesse geral, a remuneração de pessoal, então, né, a necessidade de você ter a remuneração das pessoas que trabalham, da centralização, de uma cadeia escalar, da ordem de modo geral, da equidade, da estabilidade do pessoal em seu cargo, da iniciativa e também do espírito de equipe. Muitas delas aqui, se nós analisarmos, estão diretamente relacionadas à área de recursos humanos. Não existe nada rígido ou absoluto, como nós vimos lá atrás, né, no início dessa aula, quando se trata de problemas da administração. É tudo uma questão de proporção. Então, vamos lá. Como nós mencionamos, né, deixo aqui para vocês a nossa sigla, para vocês nunca mais esquecerem. Até mesmo, fica uma dica, quando vocês, por exemplo, participarem de um processo seletivo, né, de uma entrevista, e precisam fundamentar, falar algo sobre administração. Se vocês elencarem essas 4 funções, né, planejamento, organização, direção e controle, nós aprenderemos aqui os conceitos de cada uma delas, vocês saíram muito bem nessa entrevista, porque isso é o norte da administração, são as funções da nossa área, né, da administração. Então, basicamente, as funções da administração
São aquelas atividades básicas que devem ser desempenhadas por administradores para alcançar os resultados esperados pelas organizações, né? Então, aqui eu coloco, por exemplo, o nosso planejado com o realizado, tá? Então, aqui, ó, planejamento, né, é o nosso primeiro, e o controle é o último, tá? Então, passa por um ciclo, né? Então, digamos assim, que no nosso planejamento, eu preciso atingir X produtos para a entrega de um cliente. Mas passando por todo o ciclo, eu verifiquei aqui no meu controle que existiram refugos. Então, eu tenho que retirar esses produtos refugados e acrescentar novos, os bons, né? Para que a minha entrega seja completa. Então, se de fato eu tive um erro aqui, eu preciso aplicar uma ação corretiva para que não aconteça mais, né? Então, eu analiso lá no final o meu planejado, lá no início, com o meu realizado, tá? Essas funções consistem no processo administrativo e são: o primeiro deles, né? O planejamento, nosso queridinho P aqui. É a determinação de objetivos e metas para o desempenho organizacional futuro e decisão das tarefas e recursos utilizados para o alcance daqueles objetivos. Então, basicamente, o nosso planejamento está no nosso nível alto, na nossa cúpula, tá? Na nossa linha estratégica, na alta administração, como nós já estudamos. A organização, ela tem um processo de designação de tarefas, de agrupamento de tarefas em departamentos e de alocação de recursos para os departamentos. Então, basicamente, na minha organização, eu trabalho com recursos humanos, de uma forma geral, né? Para que a execução da minha meta estabelecida lá do planejamento seja, de fato, alcançada. Então, só vamos voltar aqui, ó. Nós temos aqui nosso O de organização, nós temos aqui o nosso D de direção. A direção influencia, né, para que outras pessoas realizem suas tarefas de modo a alcançar os objetivos estabelecidos, envolvendo energia, ativação, persuasão daquelas pessoas que estão naquele ambiente, né, na linha de produção, enfim, seja o setor que ela esteja alocada. E o nosso O aqui de organização é a função que se encarrega de comparar o desempenho atual com os padrões pré-determinados, isto é, com o planejado. Aqui, na realidade, é o nosso C. Tá? Então, aqui é o nosso controle. Desculpem o erro aqui, é o nosso controle. Então, nós temos o nosso PODC fechado, tá? Então, o meu controle é a minha última etapa, né? Eu tenho aqui o meu ciclo, ó, planejamento, organização, direção e controle, né? Fazendo isso aqui, tá? Então, no meu último item, o controle, eu analiso aquilo que eu planejei no início, para que, de fato, passando pela organização, pelos recursos, pelas pessoas, pela execução, pela transformação, como nós vimos na administração de sistemas, eu tenho meu controle aqui por último, final, analisado, né? Se não tiver analisado, voltar, verificar o que aconteceu de erro e fazer com que esse erro não ocorra mais. Então, quais são as características das funções administrativas, né? Nós temos lá, no nosso planejamento, como nós vimos, né? É a alta administração. Então, o que faz aqui o planejamento, né? Quando nós falamos, por exemplo, de planejamento estratégico, é basicamente isso. É a elaboração da visão, da missão, dos valores, né? Examinam alternativas, determinam as necessidades de recursos, né? Se há necessidade de mais contratação ou não de pessoas, criam estratégias para o alcance dos objetivos, né? Então, tudo isso aqui faz parte do nosso planejamento, do nosso P. Já na sequência vem o nosso O de organização, que ele desempenha cargos e tarefas específicas, ele estrutura a organização, ele que cria o organograma, ele define as posições e linhas de staff, linhas de apoio, se há necessidade ou não, coordena as atividades de trabalho, estabelece políticas e procedimentos, regimentos, regulamentos institucionais da organização, e ele define onde os recursos serão alocados, tá? Então, basicamente aqui, se nós analisarmos, é uma função muito específica da área de recursos humanos, né? Na sequência vem o nosso D de direção, a nossa terceira função administrativa, que conduz e motiva os empregados na realização das metas organizacionais, estabelece comunicação com os trabalhadores, né? Então, a linha de comunicação, apresenta soluções de conflitos, né? Quando eles existem, e gerenciam também mudanças organizacionais, tá? Já o nosso C de controle, que fecha o nosso ciclo, ele mede o desempenho. Então, como eu falei, né, é fácil a gente ter essa relação da gestão da produção, por exemplo, quando eu tenho lá alguns produtos a serem realizados, né, e aí eu tenho o auditor de qualidade que ele analisa todo o produto e verifica se está corretamente como o cliente solicitou, e aí, então, ele faz comparações. Saiu, está de acordo com, de fato, o que é necessário, o que foi planejado, então, ele dá liberação, né. Estabelece comparação do desempenho com os padrões. Então, basicamente aqui, né, a gente trabalha com o POP, né, procedimento operacional padrão. Se existem padrões, esses produtos precisam ser saídos, né, a saída dele precisa estar correta com aquele padrão mínimo esperado. E toma as ações necessárias para a melhoria do desempenho. Como eu já falei, né, se existe algo errado, ele vai melhorar, para que aquilo não aconteça mais, né.
Aqui, então, nós temos o nosso ciclo, né? Então, das nossas funções aqui, o planejamento, organização, direção e controle. E aqui nós encontramos a nossa teoria de sistemas novamente, né? Onde nós já estudamos em algumas aulas, que aqui eu tenho a minha entrada, né? Eu tenho o meu processo de transformação. E na sequência nós temos a nossa saída, né? Do produto ou serviço que essa empresa trabalha. Então, olha só, né? O meu planejamento, eu formulo aqui as metas, os objetivos, a missão, uma visão. Eu tenho aqui minha alocação de recursos, eu tenho as pessoas para trabalharem. Elas trabalham numa linha de direção, motivadas, energizadas. E aí me entregam um produto final, né? E aí eu posso fazer a monitoração, né? Ou das atividades e corrigir também os desvios necessários se ocorrerem, tá? Esse monitoramento que eu faço, né? Aqui é meu último ciclo. E se, claro, precisar de alguma modificação, arrumar algo que não estava a contento, como esperado, é aplicada uma ação corretiva. Então, aqui, basicamente, ó, na minha entrada eu tenho que ter isso aqui minimamente para que eu possa começar a trabalhar no meu processo de transformação, tá? Então, lá eu vou ter os meus recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, equipamentos, né? De informação, as informações necessárias, né? Por exemplo, como nós estudamos na nossa aula de administração mercadológica, de marketing, que eu tenho que ter as informações, né, de público, de demanda e tudo mais. Então, né, informações básicas para minha empresa. E, por fim, tem aqui a medição do meu desempenho, né? Se os meus objetivos foram atingidos, né? Se esses resultados foram alcançados. Aí eu tenho aqui meu produto final, que ele saiu, ou meu serviço. E aqui, ó, eficiência e eficácia. Estudamos uma aula somente sobre isso, né? Então, o meu desempenho muito bom, satisfatório, né? É quando tenho esses dois elementos aqui juntos, né? Então, aqui nós resumimos basicamente todo o processo da função administrativa, que é uma das funções principais da nossa área, ok? Espero que vocês tenham aprendido, gostado, que coloquem esse conhecimento de vocês agora na prática, onde vocês trabalham, né? Se vocês são autônomos, comecem a colocar isso em prática também, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Deixo aqui a referência desse material, que é o nosso Reinaldo da Silva, ok? Então, complementação desse material tem em sua rota e também no capítulo inteiro desse assunto. Obrigada, bons estudos e até a próxima.